Olá, pessoal. Então, continuando nossa conversa sobre a teoria da relação jurídica, ficamos de retomar aqui nessa terceira parte o tema a partir do ponto de vista do nascimento dessa relação jurídica, né? Que tipo de fenômeno, que tipo de situação pode dar início a uma relação jurídica, e eu já havia pontuado nos vídeos anteriores que esse gatilho da relação jurídica, né, esse ponto de partida da relação jurídica, é denominado como fato jurídico. E deixei para entrar em maiores detalhes aqui nessa parte derradeira aqui, né, nessa gravação derradeira sobre esse assunto. Pois bem, vamos lá. Como vocês podem ver na tela, fato jurídico é uma expressão usada para nomear qualquer acontecimento, qualquer evento, qualquer fato que tenha, com base na lei, poder para fazer nascer uma relação jurídica, modificar uma relação jurídica ou extingui-la. Bom, até aí, nenhuma novidade, é ainda mais do que havíamos já pontuado, que o fato jurídico é aquilo que poderá iniciar uma relação jurídica. Acrescentamos aqui somente o fato de que, ou a circunstância de que é preciso que a lei dê amparo a isso, né? Não é porque eu quero que um acontecimento crie uma relação jurídica que ele vai se tornar um fato jurídico. É a lei que vai dar amparo a isso, e aqui a observação de que fatos jurídicos podem também modificar e mesmo colocar fim a relações jurídicas. Pois bem, e o que a lei vai pontuar, o que a lei vai escolher para dar esse poder de ser um fato jurídico? Claro que a gente não vai conseguir aqui apontar todas as situações, são inúmeras. O que eu vou apontar é apenas a classificação, as categorias dentro das quais esses eventos, esses fatos escolhidos pela lei vão se organizar. Então, a gente nota que os fatos jurídicos podem ser divididos em fatos naturais, em atos jurídicos e em atos ilícitos, podendo ainda, né, merecendo menção aí ao abuso do direito, que, na minha visão, está dentro da categoria dos atos ilícitos, mas há autores que preferem estipular aí como uma quarta categoria. Vamos chegar lá, vamos primeiro iniciar com os fatos naturais, que são aqueles eventos, aqueles acontecimentos que a lei aponta como capazes de iniciar, modificar ou extinguir uma relação jurídica, mas que são alheios à vontade humana, alheios à ação humana. São acontecimentos que não dependeram da intervenção humana para se dar. Por exemplo, a morte natural. A morte natural inicia relações jurídicas hereditárias, a morte natural extingue relações jurídicas contratuais, por exemplo, que o falecido tinha, dentre outras consequências, entre outras relações jurídicas que nascem e se extinguem a partir do falecimento. Podemos dar o exemplo também do nascimento de um ser humano, também é um evento natural, fato natural, que por mais que possa ter contado com o auxílio dos médicos, né, os médicos ajudam, né, no parto, os médicos acompanham a gravidez, mas é essencialmente um fato natural. Por mais também que a gravidez, na maioria das vezes, contou com uma decisão humana lá atrás, né, os pais daquela criança decidiram ter um filho, né, mas é um evento ainda essencialmente natural. Não basta o ser humano querer ter um filho, que aí no dia seguinte já há uma gestação. Sabemos que não é bem assim. Por mais que o ser humano possa decidir ou tentar evitar a gravidez, a partir do momento que ela começa, e o início dela e seu desenvolvimento,
é essencialmente um fato natural. Então, tudo aquilo que a gente identifica na lei, né, repetindo e resumindo aqui, tudo aquilo que a gente identifica na lei tem o poder de iniciar uma relação jurídica, modificá-la ou extingui-la, e que não conte com e não dependa da intervenção humana para acontecer, vai ser considerado um fato natural. De outro lado, tudo aquilo que depende da ação humana para ocorrer e que tenha poder de gerar, extinguir ou modificar uma relação jurídica vai ser chamado de ato jurídico. O contrato é um ato jurídico. O contrato não existe sem atuação humana. E aí podemos dar vários exemplos, né? Compra e venda é um contrato, mas alguns atos que não tenham natureza contratual, como promessa de recompensa, são atos até unilaterais, mas são todos atuações e condutas que partem da ação humana, que dependem da decisão humana e que têm essa capacidade que a gente está estudando aqui, com todos ser analisados dentro do grupo de atos jurídicos. A diferença é que alguns atos jurídicos são unilaterais, dependem apenas da vontade de uma das partes envolvidas, de uma das partes da relação jurídica que vai ser criada ali. Outros atos jurídicos são bilaterais, dependem de um acordo de vontades entre as partes que farão ou que fazem parte da relação jurídica criada, modificada ou extinta naquele caso. Bom, e sabemos que também os chamados atos ilícitos são fatos jurídicos, por quê? Eles criam uma relação jurídica, e aqui é uma relação jurídica muito específica, que é a relação jurídica indenizatória. Trabalhando aqui dentro da lógica, principalmente do direito privado, e essa classificação da relação jurídica, ela abastece principalmente o direito privado, o direito público, ele vai derivar dessa teoria, mas ela, tal qual a gente está estudando aqui, ela está inserida na lógica do direito privado, e o ato ilícito, nesse ponto, segundo expressamente prevê o nosso Código Civil, se uma vez praticado, ele gerará, e se uma vez praticado em algumas circunstâncias, ele vai gerar a obrigação de quem é responsável por aquele ato de indenizar quem tenha sofrido danos a partir dele. Ato ilícito, então, a gente percebe que é uma conduta humana contrária ao que está previsto em lei. Então, já é uma situação em que a lei proíbe que aquilo aconteça. Ainda assim, um indivíduo, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, segue aquela conduta e assim ele incorre na categoria dos atos ilícitos, e se ele gerar dano a quem foi atingido pela sua conduta ilícita, pela sua conduta contrária ao direito, esse dano terá que ser indenizado. Daí, então, surge a relação jurídica indenizatória. Isso vai ser estudado com mais detalhes em disciplinas mais à frente. O direito das obrigações trabalha com o que se chama de responsabilidade civil, que é o estudo aí dessa relação jurídica indenizatória surgida dos atos ilícitos. Mas já cabe de antemão uma menção a algo que vai ser detalhado nessa outra disciplina, mas já vale a pena adiantar. O ato ou a relação jurídica, ou a ação humana capaz de se enquadrar num ato jurídico ilícito e gerar uma relação indenizatória, pode ser desdobrada em dois subgrupos. Podemos falar em ação humana subjetiva e ação humana objetiva. A ação humana subjetiva é a regra quando a gente fala de relação jurídica derivada de atos ilícitos. A gente vai notar no estudo lá da responsabilidade civil que o Código Civil vincula como regra
que a conduta ilícita tenha que ter sido praticado com dolo ou culpa pelo causador do dano para que nasça a relação jurídica indenizatória. É sempre assim? Não, essa é a regra básica. Então, a menos que haja uma peculiaridade prevista em lei, a conduta que infringe o direito causa danos a alguém, gerará uma relação jurídica indenizatória se quem praticou aquela conduta agiu com dolo ou culpa. Dolo, nesse caso, podemos explicar como uma conduta com um viés intencional, ou ao menos uma consciência do que se estava fazendo e da possibilidade de gerar dano, e a pessoa opta por correr o risco de gerar esse dano mesmo assim. E a culpa, né, a conduta culposa nesse contexto, podemos classificar como aquela conduta na qual não havia a intenção de gerar aquele resultado antijurídico, porém, o agente causador do dano teria agido com um descuido desarrazoado, um descuido inaceitável, que a nossa doutrina vai desdobrar em 3 situações que ela chama de imprudência, negligência e imperícia. Um descuido classificado como negligência, imprudência ou imperícia é um descuido não aceitável, não plausível, e não aceitável a ponto de ser considerado uma conduta capaz de gerar a relação jurídica indenizatória. A imperícia se caracteriza quando alguém age sem os conhecimentos técnicos necessários para aquilo. Alguém faz uma cirurgia, por exemplo, sem saber fazer cirurgia, sem ter os conhecimentos necessários para aquilo. A negligência é quando alguém ignora o perigo da conduta que estava em vias de ser praticada e decide praticá-la mesmo assim. Quando alguém, por exemplo, vai deixar uma criança muito nova sozinha, desacompanhada. Vou ali na rua ali algumas horas passear e vou deixar essa criança de 2 anos aqui sozinha no apartamento. Isso é uma atitude negligente. Não necessariamente intencionava que essa criança fosse sofrer algum dano, mas ela é bastante descuidada num nível inaceitável ao deixar alguém tão desamparado, completamente sem suporte algum. E a imprudência acontece quando alguém decide correr um risco desproporcional. O exemplo clássico ali é de alguém que está dirigindo o carro, vê o sinal vermelho e decide, mesmo assim, passar no sinal vermelho. A pessoa sabe que o sinal vermelho o determina parar o carro, e que, se o sinal num cruzamento está vermelho, aqui na outra via perpendicular está passando carros, ou carros estão naquela via com sinal verde, podem passar. Então, mais uma razão para que o carro respeitar o sinal vermelho e parar, senão ele pode se chocar com os carros que estariam vindo na via perpendicular, mas a pessoa decide passar, mesmo assim, por aquele sinal vermelho, configurando, então, um ato de imprudência. Então, repetindo como regra, a relação jurídica indenizatória vai surgir de um ato ilícito praticado por uma ação subjetiva, quer dizer, uma ação dolosa ou culposa. A pessoa intencionava gerar o dano, ou ainda que não intencionasse isso, ela foi desproporcionalmente descuidada. E sempre a lei vai vai cuidar de nos explicar, né, o que seria esse descuido não aceitável. Agora, em alguns casos, a lei vai apontar a responsabilidade civil mesmo em ações objetivas. Isso significa que, em alguns casos apontados pela lei,
a ação humana contrária ao direito, né, causando um dano a alguém, gerará responsabilidade indenizatória, ou seja, gerará uma relação jurídica indenizatória, mesmo na ausência de dolo ou de culpa. Basta nessas situações que tenha ocorrido um dano e que o dano tenha relação de causalidade com a conduta daquela pessoa física ou jurídica. Nossa, mas quando que eu vou saber que a lei está trabalhando com a noção subjetiva e quando que ela está trabalhando com a noção objetiva? Já pontuei aqui que a noção subjetiva ela é a regra. Portanto, só pensaremos na responsabilidade objetiva quando a lei expressamente mencionar que aquela é a modalidade aplicada naquele caso, como acontece, por exemplo, nas relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor deixa claro que nas relações jurídicas de consumo, danos causados ao consumidor são indenizáveis objetivamente, quer dizer, ainda que o fornecedor vinculado àquela relação jurídica não tenha agido com dolo, nem mesmo com culpa, na geração de danos àquele consumidor. Então, você está analisando uma relação jurídica específica, surgida a partir de um ato ilícito, a partir de uma interação entre pessoas físicas e jurídicas, nas quais uma tenha sofrido dano pela conduta da outra, e esse dano não foi autorizado pela lei, então há um ato ilícito aqui a ser analisado. Se essa relação jurídica daí surgida não for regida por uma lei que preveja expressamente a modalidade objetiva de responsabilidade, você vai usar a regra geral básica, que é a responsabilidade subjetiva. Você vai ter que aferir se houve dolo ou culpa do causador do dano para que, então, impor a ele uma responsabilidade indenizatória nesse caso. Então, é preciso fazer essa análise também concretamente para verificar que estilo ou que categoria de relação jurídica indenizatória a gente está tratando. E temos aí a figura do abuso do direito, que, como eu já adiantei na minha visão, é uma modalidade de ato ilícito, porque o Código Civil assim coloca este tema. Ele expressa que quem exerce um direito de maneira abusiva comete ato ilícito também. E, nesse sentido, aquele raciocínio da relação jurídica indenizatória vai ser aplicado aqui também. Então, quem exerce abusivamente um direito e causa danos a outra pessoa nesse exercício abusivo, terá que indenizar quem sofreu esses danos, e aí analisaremos se haverá necessidade de investigar dolo ou culpa ou não. Isso vai depender do tipo de relação que se estabelece entre as pessoas ali envolvidas na situação. Se é uma relação regida por uma norma que estabelece a relação indenizatória ou a responsabilidade indenizatória objetiva, ou se não, se a gente está diante da regra geral, que é a da responsabilidade subjetiva. Mas como é que eu posso saber se um direito está sendo exercido de maneira abusiva? O Código Civil explica para a gente que isso acontece quando alguém exerce um direito previsto em lei fora, em busca de objetivos que não são aqueles previstos pelo legislador para aquela situação. Então, um exemplo que eu gosto de citar é o direito de ação, o direito de mover uma ação judicial em face de alguém. Esse é um direito constitucional, inclusive, mas ele está ligado, claro, né, à intenção de garantir às pessoas que acreditam ter um direito a possibilidade de ir a juízo, lutar por esse direito. E ninguém é obrigado a ter razão. Eu posso acreditar ter um direito, propor uma ação em busca dele, e depois, ao longo da ação, descobrir que, na verdade, eu não tinha direito. O juiz ou a juíza que decide aquela ação, ela chega ao final e fala, olha, o Ricardo não tinha razão nesse caso, ele não tem o direito que ele acredita ter, a pretensão dele é improcedente. Ok.
O direito de ação tem essa incerteza, né? Ninguém é obrigado a só exercer o direito de ação quando realmente tiver o direito ali pleiteado. Agora, isso não dá o direito a alguém que sabe não ter razão de propor uma ação em face de outra pessoa só para prejudicar aquela pessoa. Então, por exemplo, uma empresa concorrente quer participar de uma licitação, o edital de licitação diz que quem tem ações judiciais contra si não pode participar da licitação. Aí eu, então, sabendo não ter nada a reclamar dessa minha concorrente, movo uma ação sabidamente falsa, baseada em argumentos que eu sei que são falsos, só para que, com aquela ação em trâmite, a empresa concorrente não possa participar da licitação. Está aí um exemplo de abuso do direito. O ordenamento jurídico não consagra o direito de ação para que as pessoas compareçam perante o judiciário sabendo estar errados e, mesmo assim, propõem a ação. Quem faz isso está abusando do direito, está usando do direito de ação não para lutar por uma prerrogativa que acredita ter, mas para apenas prejudicar a outra parte, prejudicar o outro lado. Quem faz isso, e havendo provas do abuso do direito, está incorrendo num ato ilícito e, a partir disso, estará numa relação jurídica indenizatória também. Curioso notar que o ato ilícito, em geral, ele vai estar descrito na norma, né? Ou a norma vai dizer o que deve ser feito, e aí a pessoa faz de uma maneira diferente, gera danos, incorre no chamado ato ilícito, ou a lei vai proibir certa conduta, a pessoa faz aquilo que é proibido, gera danos, e aí incorre no ato ilícito também. Agora, a descrição do abuso do direito ela é um pouco diferente, né? Porque a lei não vai sempre explicar qual é o direito e explicar o que seria um exercício abusivo daquele direito. Não, a lei vai estabelecer as proibições, vai estabelecer os direitos e, genericamente, há um artigo no Código Civil alertando que o uso abusivo de algum direito é um ato ilícito. Então, é uma análise que se faz a partir de uma regra genérica. Então, você não vai ter previsões legais detalhadas sobre o que é abuso do direito em cada caso. É sempre uma análise que será feita concretamente a partir do que foi previsto em lei como o direito aplicável àquela situação, e aí a gente analisa se concretamente a pessoa exerceu esse direito de maneira adequada ou de maneira abusiva, para que a gente possa, então, concluir se houve ou não um abuso do direito. Perfeito? É isso, meus amigos e minhas amigas, que tínhamos para falar de teoria da relação jurídica, então. Termina aqui. Espero que essas aulas tenham sido úteis no esclarecimento da questão, mas voltamos em vídeos futuros com outros assuntos dentro dessa matéria, inclusive de introdução à ciência do direito. Aguardo todo mundo nas próximas gravações. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.